Eclesiastes capítulo 3. Vamos ler todo. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Nós vamos falar sobre o tempo, né? Se a gente tivesse tempo, poderíamos ler o livro todo, né, irmãos? Glória a Deus. O título da Bíblia diz assim: há para todas as coisas um tempo determinado por Deus. Tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Que vantagem tem o trabalhador naquilo em que trabalha? Tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens para com ele os afligir. Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs o mundo no coração deles, sem que o homem possa descobrir a força que Deus fez, a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Já tenho conhecido que não há coisa melhor para eles do que se alegrarem e fazerem bem na sua vida. E também todo homem coma e beba e goze do bem de todo o seu trabalho. Isso é um dom de Deus. Eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar. Isto faz Deus para que haja temor diante dele. O que é, já foi. O que há de ser, também já foi. E Deus pede conta do que passou. Vi debaixo do sol, no lugar do juízo, impiedade. E no lugar da justiça, impiedade ainda. Eu disse no meu coração: Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para todo intento e para toda obra. Disse eu no meu coração: é por causa dos filhos dos homens, para que Deus possa prová-los, e eles possam ver que são em si mesmo como os animais. Porque o que sucede aos filhos dos homens, isso também sucede aos animais. A mesma coisa lhes sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego, e a vantagem dos homens sobre os animais não é nenhuma, porque todos são vaidade. Todos vão para um lugar, todos são pó, e todos ao pó tornarão. Quem adverte que o fôlego dos filhos dos homens sobe para cima e que o fôlego dos animais desce debaixo da terra? Assim que tenho visto que não há coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque esta é a sua porção. Porque quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Feche os seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, eu peço a tua bênção, Senhor, Pai, sobre os teus servos, a tua igreja que aqui está. Fala conosco, Senhor, trata o nosso coração. Eu sei, Pai, eu creio que o Senhor já separou a porção necessária a cada um dos teus servos, porque o Senhor conhece, Pai, como foi a semana, como é o particular, como tem sido as orações no secreto, e é o Senhor, ó Pai, o teu Espírito Santo, que divide a porção da tua palavra e nos serve, Pai, nos alimentando, Senhor, para cumprir o teu propósito. Assim seja, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Podemos assentar, irmãos, graças a Deus. Queridos, esse texto maravilhoso que diz que tudo tem o seu tempo. Em todas as coisas e em todas as fases da vida que nós vivemos, nós vemos a mão de Deus. Amém?
tantas coisas nos acontecem, às vezes, no momento em que estamos vivendo, não entendemos, mas depois, lá na frente, a gente vai entender. Depois, a gente compreende por que é que algumas coisas aconteceram daquela forma, por que é que algumas coisas deixaram de acontecer. Muitas vezes, nós, quando estamos passando, não entendemos. Às vezes ficamos frustrados, às vezes ficamos chateados, mas às vezes depois que passa a gente vai ver que Deus sabe e fez da melhor maneira. Amém? Então isso muito nos ensina que tudo tem um tempo, que tudo tem a sua hora. Na nossa vida não adianta você querer viver o amanhã. A Bíblia diz, basta a cada dia o seu mal. Basta a cada dia o seu problema, o seu desafio. Nós não podemos querer viver do amanhã e também não podemos querer viver do passado. Às vezes, no passado, nós tivemos fases boas, coisas boas, boas lembranças, coisas maravilhosas. Situação, às vezes financeira, foi melhor do que no presente. Mas, irmãos, o passado já passou. Ficar vivendo, olhando para trás, ficar vivendo só do saudosismo, ficar vivendo só do que foi. Não, irmãos. Nós temos que viver do presente. Nós ficarmos ansiosos, ficarmos com a nossa mente perturbada, acelerados, preocupados, desesperados, porque queremos viver o amanhã, também não é assim que Deus quer. A Bíblia fala, se nós ficarmos ansiosos pelo dia de amanhã, não vai mudar nada. A Bíblia diz assim, quem é aquele que pode, com a sua ansiedade, ficar ansioso, com o dia de amanhã, aumentar 1 centímetro da sua estatura? Ninguém. Você consegue? Não. Você consegue fazer algo? Não. Então nós não podemos querer viver do que ainda vai acontecer, do que ainda vai se suceder. A preocupação, a própria palavra diz, preocupação. Você ocupa-se antes do tempo. A preocupação é, vai, olha, e se? É uma você já está ocupado antes da hora. Então é preocupação, você se ocupa de uma coisa que não era para estar ocupado agora, era para estar vivendo o presente. O depois, o amanhã, a Deus pertence. Então não adianta nós querermos nem olhar para trás e nem ficarmos ansiosos com o futuro. Nós temos que viver o hoje, sabendo que o nosso Deus está cuidando de nós. Há providência de Deus em tudo. Há providência de Deus a cada momento. O Senhor está contigo. Então tem coisas, irmãos, nós precisamos acordar e pensar. Então, o que eu devo pensar, o que eu devo fazer para viver o hoje? O que a palavra de Deus nos ensina é que o Senhor nos quer servos de Deus firmes, servos de Deus constantes, servos de Deus que perseveram na sua caminhada, sem olhar para trás, sem olhar para a direita, sem olhar para a esquerda, sem ficar querendo ser como o irmão ou como o outro, disputando mais que um, mais que outro, também não ficar se sentindo menos que um, menos que outro. Nós precisamos continuar na nossa caminhada. E é assim que Deus vai nos abençoar. Amém? É assim que Deus vai nos abençoar. Talvez você se menospreze tanto. Ai, eu tenho tanto pouca fé. Ai, eu não sei orar. Olha, eu não conheço tão bem a Bíblia assim. Mas se não conhece, vem quarta-feira que a gente está ensinando um pouquinho, amém? De bibliologia, glória a Deus. Mas às vezes você fica se comparando, eu não sei nada. Mas irmãos, o que você tem te trouxe até aqui. Você pode dar um glória a Deus? Ai, a minha fé é pequenininha. A tua fé te trouxe até aqui. Essa daí, ninguém te carregou não. Foi essa sua fé aí que te fez aceitar o Senhor Jesus. Crer no Senhor Jesus, crer na palavra de Deus, que te sustentou até hoje. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus por isso? Aleluia. Em Apocalipse diz
com a sua força pequena, guardaste a minha palavra. Amém? Não fica querendo ser mais do que ninguém. A tua fé te trouxe até aqui. E se você perseverar, essa mesma fé vai te levar ao céu. Glória a Deus, aleluia. Então, tem algumas coisas que nós precisamos saber que não podemos perder mais tempo. Quem tem tempo a perder? Não tem. Você tem tempo a perder? Você tem tempo a perder? A igreja tem tempo a perder? Não, irmãos. Jesus está voltando. E Jesus vem buscar um povo sadio, um povo curado, um povo edificado, um povo santo em nome de Jesus, amém? Então tem coisas que nós não podemos mais perder tempo. Fala para o teu irmão assim, ó, você não tem mais tempo a perder. Não importa a sua idade. Fala, você não tem mais tempo a perder também, você já está com 70 e pouco, com 80 e pouco. Então o jovenzinho de 13, de 15, você ainda tem. Não. Nenhum de nós tem tempo a perder. Nenhum de nós. Deus pode recolher amanhã um de pouca idade e o de mais idade fica aqui. Não é verdade? Nenhum de nós sabe o dia que Deus vai chamar para ele. Não importa a idade. Então, irmãos, nenhum de nós tem tempo a perder. Então, uma das coisas que nós não podemos, nessa altura do campeonato, que Jesus está voltando, que o mundo está aí já preparado para a volta do Senhor Jesus, que nós queremos mais de Deus. Você quer mais de Deus? Mais intimidade com Deus, mais comunhão, mais unção, mais presença de Deus? Oh, glória! Então, tem coisas que nós não vamos mais perder nosso tempo. Nós não vamos mais perder nosso tempo com dúvidas. Acabou, chega de dúvida. Chega de dúvida. Se ainda tem dúvida no coração, é porque você está alimentando pensamentos duvidosos. É porque você está alimentando pensamentos contrários à palavra. É porque você está questionando aquilo que é mandamento. Amém? Mandamento se questiona? Não, irmão, se obedece. Se obedece. Mandamento não se questiona, se obedece. Então, quando você começa a ficar em dúvida, é porque você está alimentando esses pensamentos contrários. É porque você está alimentando situações, pensamentos ou sentimentos que vão crescendo no teu coração, gerando dúvida. Aí você começa a comparar. Mas por que o outro? Salmo 73 é maravilhoso. Já preguei algumas vezes. Se você procurar na lista de pregações lá do YouTube, você vai encontrar, que faz tempo. Mas tá lá. Já preguei algumas vezes sobre o Salmo 73, sobre o Asaf. Asaf, ministro de louvor, crente, pensa num crente. Assíduo na casa de Deus. Já não era novo convertido, pessoa sustentada na casa de Deus. Mas ele começou a comparar e falou assim: parece que os ímpios faz tudo errado. E não acontece nada. Eu acho que, olha, em vão, ele chega a falar isso, em vão tenho sido justo. Não adianta nada, a gente faz tudo certinho, a gente se abstém das coisas do mundo, a gente se separa para Deus, a gente deixa de fazer as coisas. Parece que quem não serve a Deus, parece que está mais abençoado. O Asaf começou com esses pensamentos. Aí começam umas dúvidas, começam umas coisas assim. Porque ele estava alimentando isso no seu coração. Aí, lá na metade do capítulo do Salmo 73, ele diz: até que entrei no santuário do Senhor. Glória a Deus. Será que é porque aquele dia ele entrou na igreja? Irmãos, ministro do louvor entra na igreja todo dia. Será que aquele dia, e a parede estava mais bonita, pintada? Cantaram a música que ele gostava? Não, irmãos, ele quer dizer o seguinte: até que verdadeiramente eu entrei na presença de Deus.
Até que eu me pus verdadeiramente na presença de Deus. Aí ele fala, aí eu compreendi que o final dos ímpios é perdição. Mas aqueles que estão firmes no Senhor, aleluia, receberão a bênção, receberão a vida eterna. Aqueles que estão firmados no Senhor. Então, irmão, se nós não policiarmos nosso coração, nossa vida, por que a gente acha que é diferente do Asaf? Não somos. Mas se nós ficarmos alimentando, a pessoa fala o que quer, vem na igreja o dia que dá, parece que melhor que eu. Deixa o irmão, ele vai prestar contas com o Senhor. Cada um de nós vai prestar contas com o Senhor. Sabe por que eu não pego firme na igreja? Porque o meu marido não pega firme. Cada um vai prestar conta de si. Eu não vou conseguir levar ninguém comigo. Eu te amo tanto, meu irmão. Eu te amo tanto, minha irmã. Mas eu não consigo te levar comigo simplesmente porque eu quero. Eu não vou conseguir levar nem a minha família, nem o meu esposo, que eu dividi minha vida inteira e vou dividir até morrer, em nome de Jesus, amor. Mas não vou conseguir levar ele comigo simplesmente porque eu quero. Vem comigo, bora. Não vou conseguir fazer isso com a minha filha, com meu filho, com meu neto. Porque a salvação não é assim. Eu tenho todos os dias tentado inspirar eles a servir a Deus. Mostrando para eles o quanto é maravilhoso a presença de Deus. E que sem a presença de Deus não dá. Mas não consigo salvá-los porque eu não consigo salvar ninguém. A salvação é individual. Cada um vai responder por si. Então nós não podemos alimentar pensamentos de dúvida. Nós não podemos deixar isso crescer em nós. Porque isso é gerado, isso gera incredulidade. E a incredulidade já tira nós do plano da salvação. Aquele que crê será salvo. E o que não crê, já está condenado. Aquele que crê tem a vida eterna. E o que não crê, então a dúvida, ela vem com a incredulidade. A incredulidade me afasta do céu. A incredulidade me bloqueia. Aquele que não crê, não tem acesso a Deus. A palavra de Deus, a unção de Deus, a glória de Deus, é só para os que crerem. Amém? Vamos à lição básica? A básica da básica, para você não achar que eu estou inventando, que eu estou floreando, evangelho puro. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que crê, tem a vida eterna. É a condição para estar e ter acesso a Deus ou não ter. Crer é a condição. E se eu alimento dúvida no meu coração, eu não estou crendo. Eu não estou acreditando que a palavra é verdade, que a palavra é real, que Deus é real. Amém? Creia. Quem quer ser batizado com o Espírito Santo, a única possibilidade é crer. Não é técnica, não é teologia, não é crer. Mas como que eu vou falar? Creia. Se você crer, você vai falar. Acontece que a gente às vezes quer entender. É uma técnica? Então fala o quê? Então tem tradução? Então quer dizer o quê? Creia e você vai falar. Porque é o único requisito para ser batizado com o Espírito Santo. Todos os que crerem, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aleluia! Não há mais tempo para a dúvida. Amém? Não há mais tempo. Algumas coisas na nossa vida não temos mais tempo. Não, crentes que quer servir a Deus de verdade, que quer ir para a glória. Se Jesus voltar hoje, Ele quer subir. Ele não tem mais tempo de
meninices. Gospels. Meninices. Que muito questiona, muito critica, muito não concorda. Quando a gente vai ver, pura meninice. Porque Bíblia mesmo, vamos ver. Vida com Deus, cadê? Joelho no chão, cadê? Conhecimento bíblico, onde está? Santidade, cadê? Ah, tem pouco. Ah, mas meninice. E nós não temos mais tempo. Somos maduros. Amém? O que é meninice? É quando a gente começa a fazer birra. Simples, fácil de saber. E não adianta você olhar para o lado, não. É você mesmo. Porque eu também tenho minhas meninices. Ah, mas não temos mais tempo para meninice. Quando a gente começa a fazer birra com Deus. Ah, se for assim, então não prego mais. Se for assim, então não canto mais. Ai, se não for assim, então... A gente começa com as meninices. Irmãos, estamos em tempos que almas estão se perdendo. Vidas estão indo para o inferno. O evangelho precisa chegar a quem não conhece. E ao invés de nós nos preocuparmos com quem ainda precisa ser consolidado na igreja, com quem ainda está lá fora que precisa entrar, aonde que o evangelho pode chegar, nós estamos aqui um com o outro brigando de meninice. Nós estamos aqui um olhando o outro, sendo que Deus quer você um soldado, uma flecha. Aleluia! Você vai ver que muita coisa pouco importa quando você começar a se preocupar com vidas, com almas, com corações, com edificação de almas, de homens, de jovens, de mulheres. Você vai ver que pouca coisa faz diferença. Não faz diferença a cor que está pintada da igreja, se o altar está preto, está branco, se tem fumaça, se tem luz. Se o culto é de 1 hora, se o culto é de 2 horas, se marcar um culto de sábado, que não tem culto de sábado. Essas coisas, irmãos, pouco importa quando a tua preocupação são almas, são vidas. É estar na presença de Deus, é buscar a graça de Deus, a glória de Deus, é se colocar no altar, se derramar no altar. Você vai ver que essas coisas pouco importam. E às vezes nós ficamos com as meninices. Nós não temos mais tempo para isso, amém, irmãos? Não temos mais tempo para isso. Precisamos olhar para a cruz. Precisamos olhar para o Senhor. Paulo ensinou lá na igreja, estava tendo dissensões ali, estava tendo contenda, porque um comia de umas coisas, o outro achava que não podia comer. E aquele negócio, quem era da lei e tinha se convertido, já era a graça, já era a era de Jesus, mas alguns traziam aqueles costumes e Paulo fala, olha, o que come, faz favor de não criticar o que não come, e o que não come também não vem criticar o que come. Te faz bem? Continua, é para Deus. Ai, porque... tem que chegar na igreja e orar de joelho. Você gosta de chegar na igreja e orar de joelho? Irmãos, chega na igreja e ora de joelho, por favor. Mas não critica o que não ora. Amém? Isso é meninice. É você achar que a igreja é menos santa, porque alguém deixou de fazer alguma coisa, ou está fazendo, e não é 100% que faz. Faz aquilo que te acalenta aí na alma. Amém? Você gosta de orar à madrugada? Acorde e ora de madrugada. Mas não pense que aquele que não ora na madrugada é menos crente do que você. Aquele que não ora, que não levanta na madrugada para orar, está menos consagrado que você, porque não é assim. Amém? Quando o nosso foco é esse, a gente não está com foco no que Deus quer. Colocar o foco no que Deus quer. O que ele falou para Pedro? Olha a preocupação de Jesus ensinando Pedro. Pedro, tu me amas? Hora de madrugada, foi isso que ele falou? Pedro, tu me amas? Olha, que mais? Faz essas coisas aí. Essa foi a preocupação de Jesus? Não.
Pedro, tu me amas? Sim, mestre, eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Coloca teus olhos aonde eu amo. Almas, vidas, pessoas, corações, mentes. Tantas pessoas precisando de um abraço. Tantas pessoas precisando de um sorriso. Tantas pessoas precisando que você pare 15 minutos e escute, porque ela não tem com quem falar. Às vezes o ambiente familiar dela está um caos, você não sabe. Às vezes ali ela não consegue desabafar, falar com ninguém. Não tem como. A mídia, as redes sociais aí fora, fala assim, se afasta das pessoas que te fazem mal. Se afasta das pessoas que te fazem mal. Às vezes é quem está dentro de casa com você. Como é que você se afasta? Como que você se afasta? Se a pessoa trabalha na fábrica do teu lado. Ai, corta da sua vida as pessoas tóxicas, pessoas que te fazem mal. Às vezes dá para cortar, às vezes não dá. Então, às vezes você ouvir num ambiente que ela está fora de lá, você parar, ouvir uma pessoa, deixar ela contar, deixar ela desabafar. Apacenta as minhas ovelhas. Fica preocupado com o tipo de música. Fica preocupado com o ritmo da música. Você viu? Cantou um forró, pelo amor de Deus. Agora a igreja virou isso. Tem gente precisando ouvir de Jesus da tua boca. Pouco importa o forró. Às vezes tocar o forró é onde vai tocar o coração dela. Ela vai aceitar Jesus com forró. Ela vai aceitar Jesus, né? Com outro ritmo, com rap, com uma música de um ritmo diferente do que a gente está acostumado. A gente não tem mais tempo dessas meninices. Amém? Crente maduro está acima disso. Crente maduro sabe que tudo tem o seu momento. Tudo tem a sua hora. Tudo tem o seu espaço. Amém? O Espírito Santo, ele fala de ordem e decência. Tudo tem propósito. E quando é no propósito de Deus, toca corações, toca vidas. Muito se critica, de uns tempos para cá, as músicas que não são apenas cristocêntricas. Quem acompanha alguma coisa assim? Sou do louvor, sabe disso. Ai, porque se não for uma música que do começo ao fim esteja só exaltando a Deus, não pode cantar na igreja. Tem igrejas que já proibiram algumas músicas, né? E aqui não pode cantar mais tal e tal e tal, porque é humanista, porque exalta às vezes o homem, só fala de dar vitória, só fala de você vai ganhar, você vai receber, então isso não é de Deus. Mas, às vezes aquela música que está dizendo, Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar, nunca vi um amor tão grande assim. Era tudo que aquela pessoa precisava ouvir. É a forma que o Evangelho chegou para ela, fazendo ela se sentir amada por Deus. Então tudo com o propósito certo, no momento certo, Deus pode usar. Amém, queridos? Pega os salmos. Tem salmo de Davi que não está do começo ao fim só exaltando, glorificando, colocando só exaltando a Deus. Tem salmo que é um verdadeiro lamento, um clamor de súplica. Senhor, eu vou morrer. Salva a minha vida, Senhor. Quebra os queixos dos meus inimigos. Então vamos proibir o Davi de escrever um salmo desse, porque olha, um salmo que não está só exaltando a Deus, está falando do homem, está querendo a vitória dele. Proíbe o Davi, então, vamos ver. Mas tudo tem o seu tempo determinado. Há momentos, irmãos, que a gente só consegue chorar e clamar por misericórdia. Há momentos em que a gente só consegue chorar na presença de Deus.
Há momentos em que a gente precisa ouvir que o Senhor me ama, sim. Há momentos que a gente precisa ouvir que os cuidados de Deus estão sobre mim. Amém? O que nós não podemos é fazer só isso. Não louvar a Deus, não exaltar e ficar só exaltando o coração do homem, só fazendo o homem se sentir importante. Amém, irmãos? Mas o que nós lemos aqui no texto do capítulo 3 de Eclesiastes? Para todas as coisas há um tempo determinado. Para todas as coisas há um propósito debaixo do céu. Aleluia! Então nós não temos mais tempo desse tipo de meninices. Eu acho que não pode, eu acho que pode, eu acho que deve, eu acho que não deve. Vamos ver o que a Bíblia fala. Orai sem cessar. A Bíblia fala amar uns aos outros. É isso que a Bíblia fala. Vamos seguir o que a Bíblia fala, amém? Nós não temos mais tempo de desistir. Você não tem mais tempo de desistir. Não tem mais tempo. Agora você é do Senhor. Agora você é de Jesus. Não dá mais para olhar para trás. Olhar para trás não existe mais. Não existe rota de fuga. Amém, meu irmão? Não existe rota de fuga. Não existe plano B. Agora é servir a Deus. Ou servir a Deus. Ou então, deixa eu pensar, servir a Deus. Não tem mais rota de fuga. Não tem. Jonas achou que tinha? Teve para Jonas? Teve. Eu não vou pregar, não. Eu não. Jonas não foi pregar por um sentimento dele. E o que é meu, seu, não cabe no Evangelho. Porque o Evangelho não é sobre eu, sobre você, sobre se eu estou sentindo ou deixando de sentir. O Evangelho é sobre Ele, aleluia. É sobre o que Ele quer, é sobre o que Ele faz, é sobre quem Ele é, aleluia. Jonas não sentiu no coração. Então eu só vou fazer o que eu sinto no coração. Pois bem, Jonas não sentiu no coração de ir pregar. Não vou. A meninice de Jonas. Não vou. Aquele povo é um povo que fala mal de crente, maltratou os crentes, perseguiu minha família, meus pais, meus irmãos, e perseguiu, torturando, matando, confrontando. Agora eu vou lá pregar? Não sinto no coração. Fulano, vamos fazer algo para Jesus? Não estou sentindo no coração. Jonas não sentiu no coração. Aí ele foi para Tarsis. Aí ele entrou num barco furado. Aí ele entrou numa embarcação que afundou. Foi jogado para fora do barco. Foi jogado no mar. Teve que se arrepender do seu pecado, da sua meninice. Teve que se arrepender das suas dúvidas. Teve que se arrepender da sua rebeldia e não querer fazer o que Deus quis. Pagou um preço alto. Foi parar na praia, graças a Deus com vida ainda. E teve que voltar lá e fazer o que Deus queria. Não, quanto mais você insistir em se esquivar, só vai demorar mais para o que Deus tem na sua vida. Só vai enrolar mais. Quanto mais você achar que você pode se esquivar, você vai tentando, mas aí a sua vida não desenvolve. Não flui, não vai. Você toma reta e começa a fazer o que Deus quer, você vai ficar andando em círculo, perdendo tempo, que é exatamente o que nós estamos falando, que não temos tempo a perder. Não dá mais tempo de se esquivar. É melhor você levantar sua mão e falar: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eis-me aqui, Senhor Jesus. Usa o que dá para usar. Eu estou aqui inteirinho, usa o que dá. Se der para cantar, eu vou cantar. Se der para pregar, eu vou pregar. Se der para dar uma aula bíblica, eu vou dar uma aula bíblica.
Se for para fazer uma comida para abençoar alguém, eu vou fazer uma comida. Se for para limpar a igreja, eu vou limpar a igreja. Se for para trabalhar no escritório da igreja, eu vou trabalhar. Se for na mídia, eu vou na mídia. Se for para... eis-me aqui, Senhor, usa o que dá. O que tiver aqui, ó, pode pegar que é teu. Amém, irmãos? Você não tem mais tempo de se esquivar. O Espírito Santo está falando com você. Não tem mais tempo de se esquivar. Vai se esquivando, você está vendo o que está acontecendo. Sua vida só está, ó, no loop. Na hora que você pensa que você vai sair, volta tudo de novo. Volta, no loop. Você ainda não decidiu ir pregar em Nínive. Você ainda não decidiu fazer o que Deus quer. Você acha que você está com tempo. E aí, o tempo está passando. Para todas as coisas, há um propósito. Tem situações, irmãos, tem fases que você vai estar mais livre de tempo mesmo, tempo hábil, para poder fazer as coisas que Deus quer. E há momentos que simplesmente você vai ter que conciliar. Tem que chupar cana e assobiar. Vai ter que fazer o que Deus quer, e mais de casa, e mais do trabalho, e é isso. E vamos tocando. E Deus dá força. Amém? E Deus dá graça. Eu nunca vi ninguém perder por servir a Deus, irmão. Não perde. Eu nunca vi ninguém perder por servir a Deus. A gente só ganha. Porque há tempo e há propósito para todas as coisas. Que o Senhor Jesus possa fortalecer o teu coração. Que o teu coração fique aberto para você dizer para Deus que você não tem mais tempo de dúvidas, você não tem mais tempo de confrontar os mandamentos do Senhor, de questionar, você não tem mais tempo de retroceder, de voltar atrás. Você foi convocado. Você faz parte do exército do Senhor Jesus. Você faz parte agora dos moradores do céu. Você é um morador do céu. Aleluia. Teu lugar não é mais aqui, não é contado mais nessa terra. Nós temos vida eterna, amém? Nosso lugar é na glória com o Senhor. Para trás jamais. Para trás não volto. Não volto não. Não volto para trás jamais. Agora só para Jesus. Fica de pé em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Senhor, nós te exaltamos, Pai. Fecha os teus olhos. Faça a tua oração com o Senhor agora. Se você tem se sentido acomodado, se você tem se sentido desanimado, se você tem sentido que você está se esquivando dos propósitos que Deus tem na sua vida, é hora de você fazer um concerto com Deus. É hora de você dizer para o Senhor que você não tem mais tempo a perder. Você não vai perder mais o seu tempo com coisas terrenas. Você não vai perder mais o seu tempo alimentando sua própria vaidade, seus próprios desejos. Eu tenho tantos desejos, eu tenho tantas expectativas, mas eu decido obedecer ao Senhor e cumprir os desejos de Deus na minha vida. E aquilo que nós fazemos para o Senhor, Deus coloca satisfação no nosso coração. Deus coloca contentamento no nosso coração. Senhor, em nome de Jesus, Pai, aqui estão os teus filhos, Senhor Jesus, os teus servos, Pai. Meu Deus, pessoas que o Senhor escolheu, chamou, separou, pessoas que não foram chamadas por mim, mas foram chamadas pelo Senhor. Pai, nós não temos mais tempo a perder com coisas desta terra, Senhor, com coisas passageiras, com coisas, Pai, que hoje a moda está de um jeito, amanhã está de outro. Nós precisamos nos comprometer com coisas que são eternas, Pai. Com valores que são eternos, Senhor Jesus. Com princípios que são eternos, Pai. Nós queremos nos comprometer com aquilo que diz a Tua palavra, Senhor Jesus. Pai, os modelos passam, os modelos mudam, mas os princípios bíblicos jamais passarão. A Tua palavra não vai passar, Senhor. Tu és o mesmo. Tu és o mesmo, Pai, nunca vai mudar.
o mesmo ontem, o mesmo hoje e será o mesmo eternamente. Que as nossas preocupações, Senhor, sejam as preocupações do céu, sejam aquilo que o céu aprova, seja aquilo que o céu quer para a nossa vida. Que as nossas expectativas estejam alinhadas com o céu. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Não importa, meu Deus, se estamos usando a televisão, se estamos usando a rádio, se estamos usando, Pai, panfletos, se estamos usando as redes sociais. Os modelos mudam, Senhor. Mas importa que a Tua palavra seja levada. O princípio não vai mudar, Senhor. O princípio, Pai, não vai passar. Senhor, nós queremos ser uma flecha nas Suas mãos. Nós queremos ser uma ferramenta bem afiada. Nós precisamos, Senhor Jesus, ser, ó Pai, instrumentos precisos nas Suas mãos, Senhor. Que a nossa preocupação seja com a edificação do nosso lar. Que a nossa preocupação seja com a edificação do nosso casamento. Que a nossa preocupação seja com a edificação da igreja. Seja com a edificação dos nossos filhos. Seja com a próxima geração. Senhor, em nome de Jesus, as coisas desta terra, elas são passageiras, elas mudam, elas passam, mas as coisas do céu são permanentes. As Tuas coisas, Senhor, elas permanecem. Elas geram, Pai, frutos que permanecem, Senhor Jesus. Assim seja, meu Deus. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo agora, no poder da Tua palavra, essas vidas que estão aqui hoje, meu Deus, que vieram buscar a Tua presença, Pai. Senhor, alcança este casal, alcança esta família. Satanás, você já perdeu. Em nome de Jesus, já perdeu. Em nome de Jesus, esta família é do Senhor. Este casal é do Senhor. Este coração é do Senhor Jesus. O mal não vai tocar. As influências malignas não vão tocar. Toda influência e todo poder das trevas percam as suas forças agora. Porque o poder de Deus está agindo a favor da vida do Teu servo, a favor da vida da Tua serva, do Teu filho, da Tua filha. Senhor, em nome de Jesus, alcança, Pai. Meu Deus, aqueles que estão enfermos, sejam visitados agora. Aqueles que estão em casa assistindo pela live, com uma dor, com uma enfermidade, meu Deus, que as impediram de estar aqui. Em nome de Jesus, seja tocado agora pelas mãos de Deus. Seja curado agora de toda dor, de toda infecção, toda inflamação. Toca agora, Senhor. Ai, vai curando, meu Deus. Ai, em nome de Jesus, toca agora, Senhor, nos ossos, na carne. Meu Deus, nas articulações, na pele. Vai tocando agora no sangue, na corrente sanguínea. Vai tocando nos batimentos cardíacos. A cura neste lugar. Se você está doente, comece a declarar cura sobre a sua vida. O Senhor quer te curar, porque onde tem poder de Deus, tem milagre, tem cura, tem libertação. Senhor, toca agora. Repreende a dor no ombro, no joelho, no tornozelo. Em nome de Jesus. A dor na coluna. Vai, a disfunção do órgão. Em nome de Jesus. Toca agora, Senhor, nos órgãos internos, fazendo eles funcionar perfeitamente. O pâncreas, o rim, o intestino, o coração, o estômago. Em nome de Jesus. O fígado, o baço. Vai tocando agora, Senhor, a tireoide, o útero. Toca agora, Senhor, em nome de Jesus. Haja cura neste lugar. Haja unção de Deus neste lugar. Em nome do Senhor Jesus.